A palavra do Senhor em Romanos 13:7 diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, ou em algumas versões assim: pague cada um aquilo que deve. Paguem impostos e tributos àqueles que os recolhem, honre e respeitem as autoridades. E ele diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei do Senhor. Eu quero repetir a primeira parte do texto que diz assim: pague cada um o que deve, e não devam nada a ninguém a não ser o amor. É sobre esse assunto que eu entendo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Quando falamos sobre dívidas ou sobre dinheiro, é muito comum algumas pessoas se sentirem um pouco receiosas. E até quando se fala dinheiro dentro da igreja, Vinícius, algumas pessoas pensam que já vai se pregar sobre dízimos e ofertas, e não é esse o propósito da mensagem de hoje. Porém, esse assunto ele é muito mais espiritual do que talvez alguns cristãos possam compreender. Se nós formos fazer uma avaliação, Anderson, nas Escrituras Sagradas, o assunto dinheiro, ouro, prata ou posses é o segundo assunto mais tratado na Bíblia. O primeiro assunto fala do senhorio de Deus, e o segundo assunto é sobre dinheiro. Pra você ter uma ideia, nós encontramos mais de 2.300 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro, posses ou bens. Hoje, infelizmente, algumas pessoas estão com problemas financeiros por conta das suas dores, das suas amarguras, e algumas dívidas foram geradas inclusive para tentar compensar as suas feridas e as suas amarguras. Ele é um assunto também familiar e até matrimonial, ou a falta dele gera muitos problemas. O segundo principal gerador de divórcios hoje no mundo são questões financeiras, problemas financeiros, são os gatilhos para o divórcio ou para as crises conjugais. E ele também é espiritual, porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto. E não é porque ele é extremamente importante para Deus, ou porque Deus ele quer o seu dinheiro, ele é dinheirista e ele quer tirar o que você tem, mas porque o amor ao dinheiro, como Paulo fala a Timóteo, é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é o mal, é o amor ao dinheiro. O se apegar a fazer o dinheiro o seu ídolo, fazer o dinheiro o seu senhor, ele vai comprometer a vida e vai comprometer o sucesso e principalmente o relacionamento com Deus. Quando nós rejeitamos a ouvir sobre este assunto, nós estamos rejeitando entender o que a Bíblia está nos apresentando como a direção e principalmente os conselhos bíblicos de como vencermos as dívidas. Já começamos o texto bíblico lendo sobre não dever. Ele diz: aquele que deve, pague tudo o que deve. Ou seja, Deus traz como um princípio bíblico que não podemos ser pessoas dominadas pelas dívidas. E precisamos aqui abrir um parênteses: a diferença entre você ter uma dívida programada como um financiamento que você se planejou, e aquela dívida que está descontrolada. Eu não quero que você hoje comece a ouvir o que eu estou falando e rejeite essa mensagem dizendo: esse pastor está maluco, como que eu ia comprar minha casa se não fosse através do financiamento? Não é esse o problema. Sabemos que hoje mais da metade dos brasileiros de classe C e D, eles contraíram algum tipo de financiamento habitacional. Sabemos que 60% da classe B também tem hoje ou contraiu financiamentos, por mais que o momento financeiro que nós vivemos hoje é um momento extremamente desconfortável, com a taxa de juros altíssima. Significa que financiar um apartamento ou uma casa vai pagar quase 3, se não pagar 3. E aí nós precisamos ter sabedoria como vamos comprar de uma forma parcelada que saia do aluguel, que eu também não acho interessante o aluguel, mas de uma forma que não vá se perder financeiramente. Não é sobre essa dívida programada, mas sim sobre aquela, Davi, que está descontrolada. E para perder o controle sobre as dívidas é fácil. Para perder o controle financeiro é fácil. Basta não ter planejamento, que infelizmente é a verdade e a realidade de muitos brasileiros. Segundo o IPEA, quase 60% dos brasileiros têm algum tipo de restrição do crédito. Serasa, SPC, Banco Central. Agora saiu uma informação atualizada no Serasa.
78,8% dos brasileiros estão endividados. Significa que, Luciano, de cada 10 brasileiros, 8 estão com algum tipo de endividamento, que já está se perdendo o controle, está levando em consideração dívidas que já estão atrasadas pelo menos 3 meses. Alguém pode dizer, pastor, mas é por culpa do governo, é culpa da política econômica do nosso país, é por conta da crise, ainda né, a questão pós-Covid. Ei, gente, a gente pode tentar descobrir vários motivos, mas o grande problema hoje das pessoas que estão com algum tipo de dívida ou estão com algum tipo de problema financeiro está ligado apenas a uma coisa: não saber controlar os seus gastos. Eu digo sempre a mesma coisa, Ana: o problema do brasileiro não é ganhar mais, é gastar menos. Quando falamos sobre endividamento, só tem 2 formas de você poder resolver. Ou você leva o seu ganho ao seu padrão de vida. Se o seu padrão de vida está alto, você tem que ganhar o suficiente para supri-lo. Ou você baixa o seu padrão de vida para o nível dos seus ganhos. Mas o que as pessoas querem? Normalmente elas querem aumentar o seu ganho para o seu padrão de vida, porque elas não querem mexer no seu padrão. E nem sempre consegue se aumentar a renda facilmente. E é aí que nós encontramos os problemas. Quando falamos que o dinheiro é um assunto altamente espiritual, não é só pelo número de vezes, como falamos mais de 2.300 vezes que a Bíblia apresenta o assunto dinheiro. Não é somente porque Paulo ele vem nos ensinar sobre o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males, ou principalmente sobre as dívidas, mas porque as dívidas elas vão gerar problemas relacionais, conjugais, espirituais, emocionais, e vai afetar todas as áreas das nossas vidas. Quando falamos sobre esse texto que lemos aqui, cada um pague o que deve e não devam nada a ninguém a não ser o amor, a primeira lição que eu gostaria, se você gosta de anotar, que você anotasse, é que a Bíblia deixa claro: não devemos viver debaixo de dívidas por elas, pois elas vão nos trazer problemas. Não devemos viver debaixo de dívidas porque elas vão nos causar desconfortos. Nos tempos bíblicos, principalmente do Velho Testamento, William, quando uma pessoa contraía uma dívida e ela não podia pagar, como se resolvia esse problema? É só nós lembrarmos lá do livro de 2 Reis, capítulo 6, que eu preguei esses dias, inclusive, sobre aquela mulher que o seu marido morreu e deixou a dívida, e ela vem pedir ajuda para o profeta Eliseu. Ela diz assim: meu marido morreu. Falei para vocês naquela ocasião que provavelmente aquele homem era Obadias, o servo, o mordomo de Acabe, que se endividou inclusive para guardar para proteger os profetas, dando pão e água a eles. Não é uma informação bíblica, mas uma informação histórica. Mas ela diz assim: meu marido morreu e os credores estão levando meus filhos como escravos. Ou seja, quando uma pessoa contraía uma dívida e não podia pagar, era muito comum ou ela ou alguém da sua casa, ou ela e toda a sua casa serem levados como escravos para pagar a sua dívida. O trabalho deles, já que não tinha condição, era para pagar a dívida. Ou seja, eles eram dados ou se davam por isso. O mundo, graças a Deus, modernizou, e já ninguém vai ser levado escravo ou perder seus filhos por causa das dívidas, pelo menos fisicamente não. E se acontecesse isso, o que ia ter de brasileiro escravizado? Segundo as pesquisas, pelo menos 6 em cada 10. Mas o que nós encontramos hoje não é uma realidade física, não é uma realidade da nossa política, mas uma pessoa que está endividada, ela também está escravizada. Ela vai ser escravizada pelo desconforto. Quem gosta de ser cobrado constantemente? Só o caloteiro, que não é o caso de nenhum cristão, amém? E nem o caloteiro gosta. Ele vai ser escravizado espiritualmente, porque ele está quebrando um princípio. E nós precisamos entender que uma pessoa que está endividada, além dela não conseguir ter paz, ela está bloqueando no mundo espiritual o favor de Deus sobre a sua vida. Às vezes nós estamos escravizados, oprimidos e travados financeiramente. Por quê? Porque nós não estamos resolvendo a nossa vida. Quando Paulo diz em Romanos:
paguem tudo o que vocês devem. Ele não está falando apenas do pagar financeiro, mas resolver suas pendências. Tem gente, Shua, que ele não está endividado financeiramente, comprometido com alguém, mas ele tem pendências que ele nunca resolveu na sua história, seja com a sua família. Tem gente que não tem o nome no SPC e no Serasa, mas está cheio de ferramenta dentro de casa que ele pegou do cunhado, do vizinho, do amigo, do colega de trabalho e nunca devolveu. Isso é roubo. E ele fala assim: não sei porque que a minha vida financeira não rompe porque você não resolve. Não rompe porque você não coloca as coisas no seu devido lugar. É gente que emprestou dinheiro e às vezes era pouquinha coisa. Ou me empresta 10 para eu resolver aqui, e nunca mais pagou o 10. Quem deu o 10 lembra, quem pegou esquece. Parece ser tão pouquinho, mas se a pessoa não diz para você: eu estou te dando, não precisa me pagar, tem um problema aqui. Mas são coisas tolas. É uma chave de fenda, é uma furadeira, é um equipamento eletrônico, é um livro. São coisas bobas que a pessoa pega emprestado e não devolve. E não que isso vai empobrecer de quem você emprestou, mas é uma pendência que, se não foi te dado, não foi liberado, é uma pendência que gera uma escravidão. Ele diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor. Devolva, restitua, pague, arrume. Porque, infelizmente, quando estamos debaixo de dívidas, nós vamos ter problemas. Voltando agora, Davi, à parte do endividamento. Por que as pessoas se endividam, independente de serem cristãs ou não? Número 1, por irresponsabilidade. Pessoas que não têm responsabilidade, elas acabam se perdendo financeiramente. Pastor, não é o meu caso. Vamos chegar lá no seu, calma lá. O problema é que algumas pessoas, quando se trata de dinheiro, agem como criança. Se eu pegar hoje uma criança de 5 anos de idade e entregar uma nota de R$100 para ela e disser assim: segura aqui para mim, ou faz o que você quiser com esse dinheiro, melhor dizendo, o que você acha que ela vai fazer? Gastar em doce, brinquedo, Hot Wheels. Sim ou não? Porque criança não sabe o valor do dinheiro. E tem adulto que age exatamente como criança. Eu lembro quando meus filhos tinham entre 5 e 6 anos de idade, a gente entrava no mercado, o primeiro lugar que eles iam era para a gôndola do Hot Wheels. E são 3. Você já sabe como é que é, né? Cada um vinha com um e falava: pai, compra. Não. Por quê? Não tenho dinheiro para isso. A gente tem que aprender a não mentir. Não tenho dinheiro. Você tem dinheiro no bolso, você já mentiu. Quem é o pai da mentira? Então eu falava: não tenho dinheiro para isso. Não é para isso o dinheiro. Ah, pai, compra. Não tenho dinheiro para isso. Pai, não precisa de dinheiro, passa o cartão. Que na mente da criança, passou o cartão, não usou o dinheiro. E infelizmente tem muito adulto agindo como criança. Não tenho. Aí ele fala: eu não tenho dinheiro, mas vou lá, Jesus. Aí ele vai com o cartãozinho, chega na frente da máquina e faz uma oração: em nome de Jesus, vai liberar o limite. Se liberar é de Deus. É o Satanás que está lá e fala: libera. Só para ver você lascado financeiramente, para roubar sua paz. Ei, a irresponsabilidade tem sido um dos elementos que mais tem gerado crises financeiras. Só compra quando tem condição de pagar. Esse negócio de parcela em 10 vezes tem sido hoje uma desgraça na vida de muita gente. O parcelamento deveria ser uma coisa planejada. O problema é que as pessoas não planejam. E qual é a desculpa? Eu mereço. Só merece tem dinheiro, se não tem, não merece. Não é um negócio de eu mereço. Eu tenho condições? Não tenho, então eu não posso. Não, mas Deus, eu sou filha de Deus. Deus está falando: pode ser minha filha, mas não estou te dando mesada para isso. Não adianta. Controle. A responsabilidade financeira vai revelar o nível da maturidade da pessoa. Paulo diz: quando era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Tem gente que está endividado e aparece um recurso que ele está orando: Deus, me dá condição financeira, condição. Deus dá o recurso para ele pagar a dívida. O que ele faz? Continua endividado e vai fazer churrasco de picanha. Vou fazer uma viagem. Eu mereço. Você merece pagar as dívidas, miserável. Se Deus te deu recurso para isso, é para isso. É falta de maturidade, é falta de responsabilidade.
O que é falta de responsabilidade? A pessoa continuar gastando como se Deus viesse atrás pagando. Ele gasta e Deus paga, ele gasta e Deus paga. Não é assim. Inclusive nós vemos até dentro de igreja pastor campanheiro que quer tirar o dinheiro do povo, cara safado, que ele diz: hoje Deus vai apagar as suas dívidas. Hã? Como assim vai apagar? Todo mundo que tem, eu já vi isso já. Quem tem um nome no Serasa, levante a sua mão. Jesus vai visitar e onde o teu nome tiver, Ele vai apagar. Se Jesus apagar o nome do Serasa, quem você deve ou a pessoa deve, vai receber um calote, sim ou não? Então Jesus virou caloteiro. Ele está quebrando o próprio princípio que foi estabelecido. Não existe esse negócio que Ele vai apagar suas dívidas. Ele pode te dar sabedoria e até recurso, mas quem vai pagar é você. Posso ouvir um amém? Segundo ponto que gera problema financeiro, problemas de imprevistos. A pessoa não tinha uma previsão daquele problema. É um carro que quebrou, um filho que ficou adoecido, um desemprego que chegou. Aí você fala: pastor, eu acho que esse é o meu problema. Desses 60%, quase 60% dos brasileiros que estão com algum tipo de restrição ao crédito, apenas 13% deles foi informado que é por conta de imprevistos. A grande maioria não tem nada a ver com imprevisto, tem a ver com descontrole. E até o imprevisto tem como se resolver, chamado planejamento. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho de Lucas. Vai comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 28. Lucas capítulo 14, verso 28. Pastor, eu vim para ouvir uma palavra espiritual, pastor. Eu vim hoje para ouvir uma palavra assim do céu. Essa é uma palavra do céu. Amém, queridos? Porque eu não quero só ensinar dentro do padrão bíblico, como eu quero orar para que hoje Deus venha trazer sabedoria e direção para todo mundo resolver seus problemas em nome de Jesus. Ele diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois completando apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos irão dizer: esse aí começou a construir e não conseguiu terminar. O que Jesus está ensinando? Planejamento. Como é, Diego, que eu não me envolvo ou não sou pego de surpresa pelos imprevistos quando eu sou planejado? Você sabia que parte da sua renda precisa ser guardada para os imprevistos? Sabia? Sabia que nós precisávamos ter pelo menos 2 meses do nosso custo familiar guardado no banco? E não é para fazer a viagem do fim de ano, é simplesmente para esses imprevistos. E eu pergunto: quantos aqui conseguem ter este planejamento? Não levante a mão. Nós não fazemos. Pastor, não faço porque eu ganho pouco. Talvez não fazemos porque não conseguimos ainda equilibrar o que ganhamos com o que gastamos. É um problema. Terceiro gerador de problemas financeiros: dívidas geradas, situações de descontrole financeiro geradas por causa do pecado. O pecado é um dos grandes geradores de problemas financeiros. Como assim, pastor? Sim, por isso que ele é espiritual. Uma pessoa que está alimentando uma vida de pecados, ela vai descobrir também a sua vida financeira. Pastor, quais são esses pecados? Anota lá se você gosta de anotar. Primeiro deles, falta de integridade. Onde tem falta de integridade ou tem injustiças, ali vai ter pessoas endividadas. Pessoas que compram e não pagam, pessoas que emprestam e não devolvem, pessoas que fazem o famoso cachorro na empresa, pessoas que desviam dinheiro, pessoas que recebem propina, pessoas que pagam propina. São negócios ilícitos. E os negócios ilícitos vão descobrir a vida financeira do indivíduo. É pecado. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, este também vai colher. Vamos lembrar de Jacó? O que Jacó fez? Ele enganou seu irmão e mentiu para o seu pai. Roubou a bênção da primogenitura. Então ele foi um enganador. Quando o seu irmão descobriu que foi enganado, o que seu irmão prometeu? Vou te matar. Manda Jacó fugir. Vai para a casa do meu irmão Labão até o seu irmão ficar um pouco mais em paz. Na casa de Labão, o tio, o que acontece com Jacó? Tudo que ele plantou, ele colheu. O enganador se tornou um enganado. Diga assim comigo: Deus não se deixe escarnecer. Tudo que plantar, colhe. Se você foi injusto nos seus negócios, serão injustos com você. Se você foi injusto na sua casa, com a sua família financeiramente, vai ser injustiçado. Se você roubou, infelizmente vai ser roubado.
Se você enganou, infelizmente vai ser enganado. Eu não estou amaldiçoando você. Eu estou falando de um princípio bíblico. Não tem como uma pessoa viver uma vida de coisas erradas, de ilícitos e falta de integridade, e não encontrar no seu caminho o fruto da semente que ele plantou. Inclusive eu vou mexer num assunto aqui bem rapidinho: pensão alimentícia. É ruim falar sobre isso, mas tem alguns pais que estão devendo, como acontece com muitos famosos que nós vemos. O cara, por algum motivo, ele não conseguiu ou não quis honrar, e alguns vão dizer: não, mas eu não tinha obrigação de sustentá-la. Mas às vezes ele está reclamando de R$300 que não sustenta o filho, e ele não sabe por que a vida financeira dele não rompe. Não tinha que ter medo de ser preso, tinha que ter medo de ser injusto. É ruim falar sobre isso, mas a gente tem que falar, colocar em dia, resolver todas as nossas pendências de novo. Paulo diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor. Pastor, está alto demais. Busca o que é justo, porque Deus será justo com você. Mas tem que se resolver. É desconfortável falar? Mas tem que falar. Outro pecado que gera problemas financeiros, além da falta de integridade: desonra aos pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá. Existem muitas, mas muitas pessoas, Ademir, que estão financeiramente travadas, não está rompendo, que estão patinando por conta de situações de desonra que foram geradas com os pais lá no passado e não foram consertadas, e outros até hoje continuam desonrando. A desonra aos pais é altamente destrutiva para as finanças. Pastor, defina para mim desonra: roubar, pegar e não devolver, bater, agredir, xingar, abandonar, são desonras. Emprestar tapoer da mãe no domingo e não devolver é roubo também. É 2 princípios quebrados. A desonra aos pais é uma trava de alta pressão na vida financeira. Pastor, e como é que se resolve? Tem que voltar lá e pedir perdão, tem que voltar lá e honrar. Casou, não convidou o pai e a mãe, desonra. Quando no passado era viciado em drogas, roubava o pai e a mãe o dinheiro da carteira, roubava a panela de pressão, ferro de passar roupa para trocar por droga, desonra. Foi agressivo, desonra. Bateu no pai. O livro de Deuteronômio de Levítico diz: aquele que bater no pai e na mãe seja apedrejado até a morte. E ele não sabe às vezes por que as coisas não estão rompendo. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Pastor, não dá para fazer uma oração? Não. Tem que voltar lá e consertar. Terceiro pecado que gera problemas financeiros: adultério. Adultério, ele é altamente destrutivo para as finanças. Olha, quase 30 mil aconselhamentos na minha caminhada pastoral. Eu não lembro de ter atendido uma pessoa que passou pelo adultério, e quando ela reconheceu, confessou e deixou, foi perdoada pelo Senhor. A misericórdia de Deus está sobre todos. Posso ouvir um amém? Mas eu não conheço uma pessoa que passou pelo adultério que não passou por crise financeira. Eu não conheço. Vamos lembrar o caso de Davi? Davi adulterou com o Betsebá. Teve consequências na vida dos seus filhos, na questão de ordem sexual: uma filha abusada, 2 filhos pervertidos. Teve a rebelião de Absalão, ao nível de Absalão, quando se rebela contra o pai, ele entra em guerra, e Davi, para não morrer pelas mãos do filho, ou não matar o filho, a Bíblia diz que ele foge, deixa seu palácio, seus tesouros, até suas sandálias. Um dia o cara é rico, Tiago, é o rei, o cara mais poderoso e mais rico do reino de Israel. 2 horas depois ele está correndo descalço, sem nada. Tudo ficou, porque o adultério gera miséria, ou no mínimo perdas financeiras. Pastor, como se resolve? Se resolvendo. Adultério precisa ser resolvido. Pastor, eu não quero mexer com esse assunto. Sem problemas, é uma escolha sua. Mas o que você não pode é achar que Deus vai te abençoar se você não resolver. E eu poderia falar aqui de pelo menos uma lista de mais 10 pecados que geram problemas financeiros, mas eu não tenho tempo para isso. O que eu quero tratar com você é como vencer as dívidas. O tema dessa mensagem é exatamente esse. Para isso eu quero convidar, vá comigo por gentileza no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24. E nós vamos aprender com Jesus como vencer as dívidas.
O Evangelho de Mateus capítulo 17 é aquele episódio onde Jesus, voltando com os seus discípulos a Cafarnaum, ele é cobrado pelos impostos devidos do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Olhem para mim, deixa eu explicar. Aqui estava sendo cobrado Pedro e Jesus, os dois estavam sendo cobrados. Pedro, quando voltam para Cafarnaum, como é? Quando João Batista ele foi morto, Jesus ele muda, ele sai da cidade de Nazaré, que é a sua cidade onde ele cresceu, e ele monta a sua base ministerial em Cafarnaum, uma região portuária, uma região onde o comércio era mais intenso e também facilitava as suas viagens. E agora em Cafarnaum ele passa a ter uma responsabilidade com a sinagoga de Cafarnaum. Nos tempos de Jesus, o judeu, além de pagar os impostos para Roma, além de pagar os tributos para César, eles também tinham a obrigação, Marcelo, de pagar o tributo ao templo. Todo homem judeu, ele tinha a obrigação, além dos dízimos e das ofertas, pagar um imposto ao templo, para que o templo continuasse cumprindo as suas funções ministeriais. E tinham os cobradores de impostos, que não eram os publicanos judeus que serviam os romanos, mas eram publicanos ou cobradores de impostos do próprio templo. Eram dentro ali da classe dos fariseus, e eles cobravam todos os homens, e tinham os nomes lá de quem não pagou o seu tributo, não pagou o seu imposto. Eram, se eu não me engano, 4 dracmas, o valor de 4 dias de serviço para aquele período. A Bíblia diz que Jesus voltando para Cafarnaum, significa, Erickson, que Jesus não estava na cidade. Ele com certeza estava fazendo a obra missionária, propagando o evangelho do reino. E quando ele volta para Cafarnaum, não sabemos se estava vencendo ou já estava vencido o seu tributo. Os fariseus, já indignados com tudo aquilo que ele estava pregando, procurando uma forma de acusá-lo de quebrar a lei, eles questionam, não encontrando Jesus, Pedro: cadê os seus impostos? E aproveita e fala do seu mestre. Onde estão os impostos do seu mestre? Ou seja, Jesus estava sendo cobrado por uma dívida, estava sendo cobrado por uma questão que estava a ser paga, vamos entender assim. E se não pagou, é porque não estava na cidade, não tinha Pix na época e nem boleto para se pagar. Para deixar bem claro, Jesus não era caloteiro para ninguém, mas é uma questão que quando ele chega ele é cobrado. Voltamos ao texto. Ele diz assim: seu mestre não paga o imposto do templo? E Pedro responde: sim, paga. Em seguida Pedro entrou em uma casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou. Então Pedro ele é questionado sobre os seus impostos, o imposto de Jesus. Isso provavelmente deixa Sebastião, o Pedro sanguíneo, indignado. Seu sangue ferve. E ele vai para o lugar onde Jesus estava, e encontrando Jesus em uma casa, antes dele falar da situação, ou seja, para apresentar a sua indignação de ter sido cobrado, ou para pedir ajuda, Jesus fala com ele sobre o assunto que ele nem tinha falado ainda. Então diz ali, Jesus perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobrar impostos do seu povo e dos povos conquistados, é certo? Ele diz: devem cobrar dos povos conquistados apenas. Jesus respondeu: pois bem, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que você pegar, e ali você vai encontrar uma moeda de prata. Pegue essa moeda e use para pagar tanto os meus quanto os teus impostos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus sabe de todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Pedro nem precisou falar da sua indignação, da sua frustração ou da sua preocupação. Quando Pedro entra no ambiente, Jesus já faz esse questionamento sobre os impostos, levanta o assunto e diz: vá até o mar, que na verdade era o lago de Genezaré, lance o anzol, vara de pescar, não era rede, o primeiro peixe que você levantar, ali vai ter a provisão. Levante esse peixe, abra a boca, vai ter uma moeda de prata que vai dar para pagar o meu e o teu imposto. O que Jesus está nos ensinando aqui? Algumas lições importantes. A primeira lição, a primeira verdade desse texto: Jesus não apagou o nome dele e o nome de Pedro do caderno de quem devia impostos. Sabe o que eu aprendo? Essa teologia que Jesus vai limpar seu nome, ele não aplicou nem para ele. Por que vai aplicar para nós? Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, mas eu já tive situações, casos isolados, e provavelmente quem já viveu isso é porque foi uma dívida que ele não fez.
e ele recebeu a provisão de Deus. Mas eu não acredito em um Deus que vai dar o calote em alguém. Jesus poderia ter apagado o nome dele de Pedro do caderno? Se ele tinha o poder para ressuscitar mortos, trazer vista aos cegos, levantar paralíticos, ele não tinha poder para falar, apaga-te nome. Apagou. Sim ou não? Mas ele não fez, porque vem contra os princípios do reino. Segunda verdade sobre Jesus e esse processo de cobrança, ele deixa claro para Pedro: vá lá, pesque o peixe e pague a dívida. Jesus, ele deixa claro para mim e para você: dívidas precisam ser pagas. Corroborando com o que Paulo diz em Romanos: aquele que deve, pague. Eu sei que é ruim e desconfortável, mas eu não estou falando isso para apontar o dedo, para te acusar ou para te deixar desconfortável. Eu não estou falando isso para te acusar ou para te deixar desconfortável. Eu entendo que essa palavra hoje é para liberar a vida financeira de muitas pessoas que ainda estão travadas. Sabe o que eu vejo espiritualmente? Eu vou dizer o que eu vejo espiritualmente: as janelas dos céus empanturradas de coisas para serem derramadas na vida de algumas pessoas, e não podem ser abertas porque os princípios estão quebrados. Princípios quebrados. E enquanto o princípio não for estabelecido, não vai poder ser abençoado. Jesus fala para Pedro: pague a dívida. Ele não era só um usuário da sinagoga, ele era o próprio Deus da sinagoga. Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele falou: mas para que não venhamos ofendê-los, vamos cumprir o que é correto. Pague a dívida. Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Ele deixa claro que tudo deveria ser colocado no seu lugar. Era uma obrigação dele arcar com os seus compromissos. Terceira verdade: Jesus, ele fez um milagre na vida de Pedro para pagar essa dívida. Pastor, ele fez um milagre. Eu queria encontrar um peixe desse com uma moeda de prata para resolver minhas situações. Agora você já parou para entender por que para Pedro aconteceu e para mim e para você não aconteceu? Vamos entender a função de Pedro, Michele? Pedro, antes de encontrar Jesus, quem ele era? Ele era um pescador. Ele tinha uma empresa de pesca, ele tinha um barco, ele tinha um recurso gerado pela pescaria, sim ou não? Inclusive quando ele estava no encontro com Jesus, ele estava tentando pescar e não tinha resultado nenhum. Jesus faz o milagre da pesca milagrosa, como nós conhecemos biblicamente, e esse milagre faz com que a situação de Pedro mude. Ele é tão impactado por aquele milagre que ele abandona a pescaria, se prostra diante dos pés de Jesus, diz que não é digno. Jesus diz: venha ser pescador de homens. Ele aceita aquele desafio e ele deixa seu negócio, seu barco, seu recurso financeiro, a sua renda, e passa a ser agora um discípulo de Jesus. Ou seja, um dia ele está com um barco cheio de peixe e tem resultado financeiro por isso. No outro dia ele não tem garantia nenhuma financeira. Ou seja, ele deixa de trabalhar para ele mesmo para trabalhar para Jesus, sim ou não? Agora, trabalhando para Jesus, não vemos que ele tinha salário, ele não tinha um resultado financeiro. O que acontece aqui? Jesus faz um milagre na vida de Pedro porque Pedro agora era dependente do reino. Eu entendo que Pedro, ele encontra aquela moeda na boca do peixe porque ele agora servia Jesus e Jesus dá a provisão a ele. Aquela dívida vinha por conta da dependência que agora ele estava tendo do reino. Agora eu pergunto: quantos de nós aqui somos tempo integral do reino para podermos viver o milagre do reino? Nem todos, ou a grande maioria não. Então o caso de Pedro, ele recebe o recurso milagrosamente. Por quê? Porque agora ele dependia do milagre, porque ele não tinha mais renda. Fica claro isso para vocês? Sim ou não? Encontramos 3 verdades nesse ponto aqui. Jesus, ele não apaga o nome dele ou de Pedro do processo. Jesus, ele manda Pedro pagar a sua dívida, e Jesus faz um milagre que agora Pedro depende dele. Agora, outra lição que nós precisamos entender aqui: como é que Pedro consegue viver essa provisão? E eu encerro aqui. Como é que Jesus faz esse milagre? Ou como vencer as dívidas? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós vamos conseguir pagar as dívidas quando estamos dispostos a pagá-la. Pedro, quando ele é questionado, cobrado pelo cobrador de impostos do templo, ele vem para a casa onde Jesus estava, decidido a resolver o problema. No entanto que ele não precisa nem falar, Jesus já questiona ele sobre aquele assunto. Por que tem gente que não consegue resolver sua vida financeira? Porque ele não está decidido a resolver.
Sabe o que ele está decidido? A caducar. Pode ser uma lei estabelecida no Brasil, mas ainda é uma quebra de princípio. Tem gente que o cara recebe o dinheiro, vai pagar a dívida. Não, falta só 2 anos para caducar. Desculpa falar, mas é pecado. Pode até ser legal, mas é imoral. Posso ouvir um amém? É imoral, porque alguém vai ficar com aquela dívida. Mas foi o banco, foi isso. Gente, tem gente que fala assim: Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Deus abençoa, e a bênção vem para ele resolver as finanças, e ele vai gastar em outra coisa. Não era para isso. Essa porta vai se fechar. Sabe como que Pedro consegue resolver as dívidas? Porque ele tem disposição para isso. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas tem disposição? Pedro também não tinha dinheiro, mas tinha disposição, e ele resolveu o problema, sim ou não? Pastor, o que é ter disposição? Assentar no seu coração e falar: eu vou resolver. Segunda lição que eu aprendo, como resolver as dívidas dentro daquilo que o texto me apresenta. Jesus, vendo o incômodo de Pedro, manda Pedro pescar. Sabe o que Jesus falou? Você quer resolver essa situação, Pedro? Pedro falou: eu quero. Ele falou: então faça a sua parte. Quem quer resolver a sua situação, faça a sua parte. Deus talvez não fez a dele na sua vida porque você não está disposto a fazer a sua. Nós temos que ter uma ação, temos que agir. Não adianta ficar reclamando: ó dias, ó céus, ó azar. Nada acontece se a gente não tiver a disposição e também a ação. O que Jesus falou? Desce até o mar da Galileia, Pedro. Ele não poderia ter feito o dinheiro aparecer no bolso de Pedro? Sim ou não? Ele não poderia ter estalado o dedo e aparecido uma moeda de prata na sua mão e falado: Pedro, vai pagar? Sim ou não? Mas ele falou: Pedro, desce no mar da Galileia. Porque ele queria que Pedro agisse também. Tem muita gente que quer viver um milagre, mas não está agindo. Terceira lição que eu aprendo, se nós estamos dispostos a viver o milagre na nossa vida financeira: Jesus faz o milagre aparecer a partir daquilo que Pedro sabia fazer. Sabe qual que é o maior milagre que Deus vai fazer na sua vida? Te dar trabalho. Você quer resolver a sua vida financeira? Vai ser através do seu trabalho, não é através de outra coisa. Jesus não mandou Pedro cortar madeira. Por quê? Porque ele era pescador. Jesus não mandou Pedro colher milho. Por quê? Porque ele era pescador. Vai ser a partir daquilo que está na sua mão. Eu preguei esses dias sobre aquela mulher, como comentei, do profeta que vem até Eliseu e fala: meu marido morreu. O que Eliseu pergunta para ela? O que você tem em casa? Vai ser a partir daquilo que você tem. Amém, queridos? Aconteceu comigo. Eu não arrumei um emprego a mais porque eu não tinha tempo para poder trabalhar a mais. Eu não desenvolvi um projeto mirabolante. Eu simplesmente tive disposição, fiz a minha parte. E tudo o que eu precisava para resolver a minha vida financeira veio do meu trabalho. Eu lembro o que aconteceu. A moeda que apareceu na boca do peixe para Pedro apareceu na minha conta através do meu trabalho. Quando você está disposto a resolver, as coisas serão liberadas em nome de Jesus. Em dívidas geram escravidão até hoje. Saia desse lugar. Mas quando se fala de dinheiro, nós precisamos ser responsáveis. Entender que dinheiro não cura feridas da alma. Compensações não curam feridas da alma. Nós precisamos entender que dinheiro não leva desaforo para casa. Quem é irresponsável com o dinheiro vai viver situações de desgraça na sua vida financeira. Pastor, eu já tentei de tudo para resolver minha situação, não sei o que é. Avalia Joel capítulo 2, verso 24 e 25. Deus diz através da boca do profeta Joel, pastor Anderson: eis que restituirei todos os anos que foram consumidos. Quem precisa viver restituição na sua vida, diga amém. Tem coisas que você perdeu, tem coisas que você foi roubado. E Deus tem uma promessa, Erickson: eis que restituirei.